Fala, galerinha. Tranquilo? Joia? Vamos, então, terminar esse assunto de cadeia e teia alimentar? O que a gente já falou de cadeias alimentares? A gente falou que cadeias alimentares, né, representam o fluxo de energia e o fluxo de nutrientes dentro de um ecossistema. Mas essa representação da cadeia, ela não é muito fiel, né? Por quê? Bom, primeiro nós vimos que existem os tais níveis tróficos, né? Os produtores, os consumidores, primários, secundários, terciários, decompositores. Nós vimos as funções tróficas de cada um deles, né? Então, por exemplo, o produtor serve, né, qual que é a função trófica dele? Ele serve de alimento para o consumidor primário. Esse, por sua vez, serve de alimento para o consumidor secundário. Esse, por sua vez, de alimento para o consumidor terciário, né? E todos esses, né, quando morrerem, se não forem ingeridos, quando morrerem, também serão decompostos, né? Os decompositores lá no final da nossa cadeia. Bom, só que na natureza, galera, as coisas não acontecem assim, né? Um produtor, ele não é só comido por um tipo de consumidor primário. O consumidor primário não é só consumido por um tipo de consumidor secundário, né? A coisa é muito mais complexa. Então, nós vamos pegar essas várias cadeias e vamos misturar essas cadeias todas dentro de um mesmo ecossistema e ver um negócio chamado teia alimentar. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então. Então, vamos lá, vamos abrir a nossa apresentaçãozinha. Cadê? Está aqui. Né? Então, tá lá. Vamos ver. Vamos começar desde o comecinho. Teias alimentares. Tirar a carinha do tio Zizo. E vamos lá. A introdução é isso que eu acabei de falar para vocês, né, galera? Ó, quando falamos em relações de alimentação entre os organismos e transferência de energia, logo nós nos lembramos, né, da cadeia alimentar. Beleza. Essa cadeia, no entanto, não representa fielmente o fluxo de energia e nutrientes no ecossistema, sendo esse muito mais bem representado, né, pelas teias alimentares. Então, o que é isso? O que são teias alimentares? Então, aquela definição que mais ou menos eu já passei para vocês, né? Teia alimentar é a interação de duas ou mais cadeias alimentares dentro de um mesmo ecossistema, tá? Portanto, mais complexas e mais fiéis, já que as cadeias normalmente se entrecruzam na natureza, beleza? É assim que as coisas normalmente acontecem. Então, na realidade, um ecossistema não são várias cadeias isoladas, e sim uma teia onde todo mundo está misturado junto, né? Assim, elas refletem melhor as relações tróficas entre os diversos produtores, consumidores e decompositores deste ecossistema. Valeu? Ah, Luizinho, não estou entendendo. Você vai entender, quer ver? Ó? Vamos imaginar o seguinte, aqui eu tenho uma teia alimentar, mas se eu fizesse assim, a planta é comida pelo cabrito, que é comida pelo lobo, que é comida pelo leão. Eu estou mostrando aqui, ó, uma cadeia alimentar, né? Eu tenho um produtor, um consumidor primário, um secundário e um terciário. Se eu analisasse só essa linha aqui, ó, eu tinha uma cadeia alimentar. Agora, por exemplo, esse produtor pode ser comido pelo coelho, que é comido pela raposa, sei lá que bicho que é esse, e que é consumido também pelo leão. Então, aqui eu tenho outra cadeia alimentar. Agora, pode ser, por exemplo, o vegetal que é comido pelo coelho, que é comido pelo lobo, que é comido pelo leão. Eu tenho outra cadeia alimentar. E se eu interagir todas elas, né? Aí eu não tenho uma cadeia alimentar. Eu tenho, e é assim que acontece na natureza, né? Eu tenho uma teia alimentar. Então, quando eu estou interagindo duas ou mais cadeias alimentares dentro de um mesmo ecossistema, forma aquilo que a gente chama de teia alimentar. Só que, galera, algumas características importantes você deve perceber dentro de uma teia alimentar. Então, vamos lá. Quais são as características? Então, lá, ó. Diferentemente de uma cadeia alimentar que mostra um fluxo unidirecional de energia, né, nas teias alimentares, percebemos que esse fluxo não é unidirecional, né? Na realidade, já que
a partir de um nível trófico qualquer, a energia pode seguir caminhos diferentes. Ah, Luizinho, como assim? Então, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, uma teia alimentar envolvendo, por exemplo, o ambiente aquático, né? O produtor também, então, seria sempre as algas. Toda vez que você for analisar uma teia, presta atenção no que eu estou falando. Vou até pôr minha carinha aqui agora, para você prestar atenção no que eu vou falar. É o seguinte, toda vez que você for analisar uma cadeia ou uma teia alimentar, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o produtor. Tá? Normalmente, o produtor está embaixo nos esquemas. O primeiro nível trófico fica o mais embaixo de tudo. Só que os caras, já sabendo disso, às vezes montam cadeias e teias alimentares em que os produtores estão numa outra posição. Então, fique sempre de olho nas flechinhas, de onde só parte flecha, não chega a flecha, né? Só parte flecha, é sempre do produtor, tá? Nem sempre ele está embaixo, beleza? O produtor ele vai ser sempre comida de alguém, ele nunca vai consumir ninguém. Entenderam a ideia? Bom, então vamos voltar. Então, eu estava mostrando para vocês aqui uma cadeia, aliás, uma teia alimentar, onde está tudo envolvido ali, o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Então, vamos supor, as algas seriam, então, a base da cadeia, ok? Essas algas poderiam alimentar, por exemplo, os peixes, o peixe alimentar o homem, beleza? O peixe alimentar a garça, beleza? Ou, por exemplo, poderia passar pelos artrópodes, né, pelos mini crustáceos, e alimentar o peixe, que depois alimentar o homem. Ou os microcrustáceos ser alimentos das aves, que depois, sei lá, pode, sei lá, ser comida do homem também. E assim sucessivamente, né, galera? Nós estamos vendo aqui, ó, a interação de várias cadeias alimentares numa única teia, ok? Tudo bem? Tranquilo? Né? E mostrando aqui, pela corzinha, né, qual é a função de cada um deles, ok? Tá certo? Agora, moçada, preste atenção. O que é que eu estava falando aqui no slide anterior? Que um mesmo indivíduo pode participar de vários níveis tróficos, né? Aí, como é que a gente percebe isso? Percebendo que a energia não segue um caminho unidirecional. Então, por exemplo, a energia pode seguir esse caminho aqui, ó, alga, peixe, homem? Pode. Mas pode seguir esse caminho aqui, ó, alga, crustáceo, peixe, homem? Pode. Ele pode seguir um outro caminho aqui, deixa eu ver, sei lá, a alga que... Deixa eu aumentar aqui, galera, espera um pouquinho. Então, esse miltaúna lá, o que é isso, né? Ó, da alga vai para esses caras aqui, que esses caras aqui depois vão se alimentar desses caras aqui. Pode, ok? Tá certo? Agora, tudo isso, quando morrer, né? O homem, as aves, o peixe, os pequenos mamíferos, eles podem ser decompostos depois, né, por fungos e bactérias, que são os decompositores, e esses devolverem os nutrientes ou para as plantas ou para as algas aqui embaixo, ó, tá vendo? Esses seriam os decompositores, tudo bem? Esses seriam os produtores. Tudo jóia? Bom, então você está vendo que a energia pode seguir vários caminhos. Tudo bem, galera? Olha lá. Outra característica importante é que podemos perceber, né, que um determinado indivíduo de uma teia alimentar pode ocupar 2 ou mais níveis tróficos diferentes quando analisamos uma teia. Por exemplo, como assim? A gente já viu isso um pouquinho na nossa aula, né? Vamos dar uma olhadinha nessa onça aqui, ó, tá? O produtor está aqui embaixo, reparem que esse eixo aqui embaixo está mostrando os decompositores que incorpora tudo, ok? Mas vamos procurar o produtor. O produtor está aqui. Quando o produtor é comido pelo coelho, o coelho é consumidor primário. E aí, quando a onça come o produtor, o coelho, ela é consumidor secundário. Agora, veja bem. Veja bem. Vamos supor que o produtor aqui
seja comido por, deixa eu ver o que mais, ele seja consumido por um gafanhoto. Aí esse gafanhoto, cadê minha seta, gente? Está aqui. Ele é consumido pelo gafanhoto. Aí o gafanhoto vai ser comido pelo pássaro. E esse pássaro depois vai ser comido pelo gavião. Reparem que nessa cadeia alimentar, dentro dessa teia alimentar, então nós temos produtor, primário, secundário, o gavião ele é terciário, ok? Mas reparem que quando ele come o rato, ele é secundário. É o mesmo gavião. Tá vendo? Agora, quando ele come, ó, o gafanhoto que come o produtor, que é comido pelo sapo, que é comido pela serpente, que é comido pelo gavião. Agora, o gavião é consumidor o quê? Quaternário. Né? Vocês estão entendendo? Isso pode mudar? Pode, isso muda. Tá? Não é que pode mudar. É que, na realidade, o cara tem mais de um nível trófico. Percebeu? Na real, é assim que acontece. O cara pode ocupar vários níveis tróficos diferentes dentro de uma mesma cadeia. Então, cuidado, por exemplo, com exercícios que o cara fala assim, relacione abaixo a todos aqueles que são consumidores terciários. Então, você vai ter que fazer, galera, o caminho de todos eles, de todos os caminhos possíveis, e descobrir em qual situação cada um deles pode ser consumidor terciário. Vocês estão entendendo? É assim que esse negócio cai nos nossos vestibulares, tá? Fique esperto com isso daí, beleza? Agora o seguinte, galerinha. Tem uma parte particularmente importante do nosso material que a gente até vai ver com mais critério e com mais profundidade quando a gente for estudar a poluição no 4º bimestre desse nosso ano, né? A gente vai trabalhar as partes finais já da ecologia. Nós vamos trabalhar o conceito de poluição. O que é isso? Né? E entre as poluições que nós vamos ver a tal da magnificação trófica. Mas essa magnificação trófica ela fica mais facilmente visível quando você está analisando uma teia ou uma cadeia alimentar. Então, vamos já começar a prestar atenção nisso, para quando chegar a magnificação trófica real, né, de verdade, você já tem esse conceito mais fácil na sua cabecinha. Então, vamos lá. Ó. Devido à complexidade das relações existentes numa teia alimentar, a questão do envenenamento, principalmente por chumbo, mercúrio e inseticidas, traduzindo metais pesados, chumbo, mercúrio, tá? E inseticidas, principalmente organoclorado e organofosforado. Mas nós vamos falar disso na aula de poluição, tá? Tornam-se muito importantes. Por que esse tipo de poluição, né, por metais pesados e organoclorado e organofosforado, são importantes quando a gente está trabalhando, né, com uma teia ou uma cadeia alimentar? Vamos ver. Tá assim, ó. Sabemos que em uma pequena contaminação regional pode afetar diversas espécies de animais, pois, uma vez que tenha entrado na cadeia alimentar, a concentração do envenenamento irá aumentar em cada nível trófico, né? Resultando uma morte para os últimos constituintes ou consumidores da cadeia. Como assim? Galera, esses caras que eu falei aqui, ó, metais pesados, chumbo, mercúrio, organoclorado e organofosforado, eles são bioacumulativos. Guardem essa palavra. Eles são bioacumulativos. O que é? Eles vão se acumulando a cada nível trófico, tá bom? Então, concentrações que nos níveis tróficos mais baixos são muito baixas, às vezes até indetectável, com o passar da cadeia alimentar, pode chegar a concentrações tão grandes que pode levar uma espécie inteira à morte. Então, eu coloquei aqui um slidezinho com um exemplo de um tipo de inseticida chamado DDT, tá? Então, olha só, isso aqui é real, tá? Isso aqui é classificado. Veja bem, imagina que na água, né, eu tenha uma concentração
de DDT, que é um veneno, né? Um tipo de envenenamento, né? Que é bioacumulativo, o DDT na água tem essa concentração aqui, ó, de 0,0000003 partes por milhão. Quer dizer, na água, a concentração do DDT é quase que indetectável. É muito pouquinho, tá bom? Só que, por exemplo, essa água, né, ela está sendo usada como, sei lá, fonte de comida e para respiração de outros seres que vivem lá dentro. Então, aqueles caras que se vivem dentro dessa água, né, eles vão acumulando isso no nível trófico deles. Então, aquilo que na água é 0,003 partes por milhão, nesse nível trófico já é 0,04 partes por milhão. Então, reparem que a concentração nesse nível trófico já é maior, né? Agora, e os peixes que se alimentam desses micros crustáceos, etc. e tal, né? Olha aqui, ó, no peixe já é 0,5 partes por milhão, né? E assim, o peixe que come o peixe já é 2 partes por milhão. E o gavião que come esse peixe, cara, como ela vai se acumulando nos níveis, quando chegar no gavião, o gavião já está ingerindo 25 partes por milhão. Então, quem que você acha que desses todos aqui, aquele que mais vai se ferrar com essa história toda? O coitado, né? Sempre na magnificação trófica, o máximo da concentração acontece nos últimos consumidores da cadeia ou da teia, né? Nós chamamos de consumidores finais da cadeia ou da teia alimentar, tá bom? Isso acontece na cadeia alimentar, isso acontece numa teia alimentar, tá bom? Então, por exemplo, vou voltar uns slides aqui para dar um outro exemplozinho para você. Tá? Imagine que aqui, na produção da horta desses caras aqui, ó, né, eu estava usando uma concentração de inseticidas que é recomendado para a planta, que para a planta não vai fazer mal nenhum. Ah, beleza, tranquilo, a planta vai de boa. Mas e os bichos que só comerem daquela planta vão acumular isso dentro deles. E os bichos que vão comer esses bichos vão acumular entre eles. Então, imagina, aquilo que aqui era muito pouco, para o gafanhoto já vai ser um pouquinho maior. Para o pássaro vai ser um pouquinho maior. E para o gavião já vai ser algo horrível. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, toda vez que você tiver poluentes que são bioacumuladores, e eu vou repetir, eu estou falando de metais pesados, estou falando de organoclorado e organofosforados, essas substâncias são bioacumulativas e tendem a se acumular em uma cadeia alimentar ou em uma teia alimentar, sempre fazendo com que a pior parte desse processo todo acabe ficando para o consumidor final dessa cadeia ou dessa teia alimentar. Bom, galera, o que a gente tinha para falar a respeito de cadeia e teia alimentar é isso aí, tá bom? Eu acho que agora fica muito tranquilo você poder fazer todos os exercícios disso daqui, sempre prestando atenção nas funções tróficas, sempre prestando atenção no nível trófico, sempre prestando atenção aonde está o produtor, reconhecer quem são os consumidores primários, secundários, terciários, nunca esquecer que no fim disso tudo sempre tem os decompositores. Fechou? Se você fizer essa análise, é uma matéria muito fácil, muito tranquila, que eu tenho certeza que você vai muito bem nela. Tá? Sem esquecer aquele lance que eu falei para vocês na introdução da nossa aula de ontem, onde eu coloquei para vocês que não existe, né, para não falar que não existe, existe um Enem só na história que não tenha caído uma questão de cadeia ou de teia alimentar. Então, cara, tá tranquilo? Tá. Mas questão assim, você não pode errar. Então, você tem que ter uma dedicação, porque todo mundo está esperando essa questão e todo mundo está se preparando para ela. Você também agora pode estar preparado. Tá? Depende agora de você em fazer os seus exercícios. Galera, um beijão na boca e a partir da semana que vem a gente entra, então, num novo assunto dentro da nossa ecologia. Valeu? Fechou, então? Posso ficar tranquilo? Valeu, galera. Então, fiquem com Deus, tá? Tudo de bom para vocês. Se cuidem ou tenham um ótimo final de semana.
Beijão. Até.